tempo de adorar a Deus, né, queridos? É tempo de louvar a Deus, é tempo de agradecer a Deus. Apesar da correria desses dias, nós temos visto uma correria terrível do comércio aí, algumas pessoas trabalhando à noite, algumas pessoas estão ausentes por estarem trabalhando. Não é esse tipo de Natal que o Senhor gostaria de receber do povo, né? Essa festa que o Senhor gostaria de receber do seu povo. Mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, reconhecendo a grandeza do seu amor, do seu poder, da sua graça para conosco. Amém? Nós temos algumas pessoas nos visitando hoje. Eu não sei o nome de todos, mas todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Com alegria nós temos aí o Luan de novo com a gente agora. Vai passar uns dias conosco, né, Luan? Um mês, que bênção, glória a Deus. Que bom, que bom. Ele está em casa, né, Luan? Também meu cunhado, minha irmã estão aqui conosco. Vieram passar o Natal com a gente, alegrar também o nosso Natal com a presença deles. Nós ficamos muito felizes por isso. E que Deus esteja abençoando a todos vocês em nome do Senhor Jesus. As crianças pequenas vão descer. Que hoje estejam descendo só as crianças pequenas, tá bom? Pequenas. Queridos, nós, a Igreja Evangélica do Cordeiro de Deus, não celebramos o Natal como, nesta data, 25 de dezembro, como o dia do nascimento de Jesus. Nós sabemos que essa realmente não é a data do nascimento do Senhor Jesus, não é? Isso é totalmente incoerente com tudo o que aconteceu na época. Mas, como há todo um mover de Natal, há todo esse mover, né, de celebração do nascimento do Senhor Jesus, nós queremos estar também no espírito de ações de graças, de louvores, de muito amor, de gratidão para com o Senhor Jesus. Amém? E que esses dias não nos envolvam de uma forma tão comercial, que esses dias não nos envolvam a ponto de a gente estar correndo para lá, para cá e nos esquecendo do verdadeiro sentido do Natal, né? Que nós, cristãos, estejamos realmente sendo luzes neste mundo de trevas, vivendo a vida de Jesus aqui na terra, vivenciando o Evangelho do Senhor Jesus, para que muitas pessoas que estão aí celebrando o Natal, festejando o Natal, mas sem conhecimento, venham a conhecer esse Jesus tão maravilhoso, que realmente, sem Ele, nós nada poderíamos fazer, sem Ele nós estaríamos totalmente perdidos, sem Deus no mundo, sem esperança, sem vida eterna, sem bênção de Deus, não é? Totalmente isolados da presença de Deus. Então, é interessante, eu gostaria de estar meditando com vocês sobre as comemorações do Natal, né? Você sabe que o Natal ele começou a ser comemorado muitos séculos atrás, e ele começou a ser expandido com Papai Noel, essas árvores de Natal e uma série de coisas aí, quando os Estados Unidos entrou nesse mover de Natal e realmente expandiu esse tipo de celebração do Natal. Mas na realidade, muita coisa começou bem mais lá atrás, e não sendo uma festa cristã, mas uma festa pagã, né? E que a igreja da época transformou ou mudou, né, para que se tornasse uma festa cristã. Mas na realidade a origem dessa festa não é cristã, é pagã, né? E nós queremos estar cientes disso, estarmos vivenciando cada dia, né, a alegria de saber que verdadeiramente Jesus veio ao mundo, né? Verdadeiramente Ele nasceu como homem aqui na terra, né? Ele veio para nos salvar. E isso é uma alegria muito grande para todos nós que cremos na obra tão maravilhosa que Deus realizou em nosso favor através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas o que caracteriza essa festa de Natal? Não vamos falar todas as coisas que acontecem no Natal, mas principalmente, né, as luzes do Natal, a mesa farta, assim. E é interessante até as cores do Natal. As cores predominantes do Natal são verde, vermelho, dourado e às vezes também prateado. Essas cores estão sempre aí na decoração de Natal. E
não sei se as pessoas sabem o significado de tudo isso. Quem sabe existe uma motivação por trás de tudo isso que as pessoas, apesar de estarem usando essas cores, não entendem realmente. Né? O vermelho fala do sangue de Jesus, é uma cor usada no tabernáculo, né? E é uma cor realmente que fala muito do sangue de Jesus vertido na cruz para conosco, né? E o dourado fala de realeza, de riqueza, e fala também de incontaminação. E a prata fala de compra e venda, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, José foi vendido por 20 moedas de prata. A prata fala de compra e vendas. Havia prata no tabernáculo, né? A madeira da árvore, madeira, né? Hoje há muitas árvores de plástico, de materiais sintéticos, mas foi criado, a origem é a madeira. Pegava-se os pinheiros na mata, né? Então o pinheiro original é de madeira, é árvore, não uma árvore. Então a madeira fala da vida humana. No tabernáculo ela tinha esse sentido, a vida humana, o Jesus que viria em carne como ser humano, né? Então é muito interessante que cada uma dessas cores, o verde fala de esperança, né? Fala da criação de Deus, aí esse universo lindo criado por Deus, que está com um tapete verde. Então cada cor dessa tem uma simbologia para nós, os cristãos. Será que essa simbologia das cores é consciente nas pessoas? Eu acho que não. Muito, mas também muito vinho, muito champanhe, não é isso? É usado na comemoração do Natal. Mas interessante que para muitos o Natal é uma festa triste. Eu conheço pessoas que não gostam do Natal, choram muito no Natal, se entristecem no Natal, ficam deprimidos, opressos, tristes, né? Choram não de emoção porque Jesus nasceu, porque Jesus, né, vive, porque Jesus os ama, mas choram por tristeza, né? Às vezes por lembranças amargas e outras coisas mais. Choram às vezes de pesar, não pelos seus pecados, mas por tristeza qualquer, né? Então, queridos, nós vemos que todo esse movimento de festa de Natal não condiz muito com aquilo que deveria ser verdadeiramente a festa de Natal. Queridos, não deveria haver nenhuma tristeza no Natal, porque realmente o nosso Deus é um Deus que gosta de nos alegrar. Deus é um Deus que se manifesta do Gênesis até o Apocalipse com alegria, né? Ele fala muito de alegria, a palavra de Deus fala muito de alegria. Jesus, no seu ministério, nos seus últimos dias, ele disse que ele estava trazendo sobre os seus discípulos alegria, que eles iriam se alegrar muito em Cristo, e ele queria deixar com eles a alegria da fé, ao verem as suas orações respondidas, né? Mas, queridos, também porque essa tristeza invade os corações de muitas pessoas, mesmo quando estão celebrando o Natal. Quando os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus diz: eis aqui eu vos trago novas de grande alegria, que será de grande alegria para todos os povos, de grande alegria. Jesus foi anunciado como como alguém que traria muita alegria à humanidade. E por que celebrar o nascimento de Jesus, às vezes de uma forma triste e de uma forma que não tem nada a ver com a maneira como nós deveríamos estar celebrando este Natal? Queridos, o que está errado nesse Natal? Tudo, né? A maneira sincretista de comemorar esse Natal. Há um sincretismo até nas figuras do Natal. Há muito sincretismo, né, no Natal. Há muita mistura nesse Natal. É um tempo em que pagãos, cristãos, pessoas que não creem em Jesus, que não creem que Jesus é Salvador, Senhor, estão aí celebrando o Natal sem nenhum entendimento, sem nenhum temor de Deus, mas estão celebrando o Natal como mais uma festa boa de se celebrar, né? A abundância de comida substitui, é claro, a abundância da graça de Deus, a abundância da alegria de Deus, da riqueza do caráter de Deus, da riqueza da presença de Deus, da glória da presença de Deus. Os símbolos estão pelas casas, pelas lojas. Não sei onde nós fomos, ontem nós fomos a uma pizzaria e estava muito enfeitada aquela pizzaria, estava exageradamente enfeitada para o Natal, até estava cansativo de tanto enfeite. Mas, queridos,
muitas vezes, aquilo ali não quer dizer nada para a gente, né? Não quer dizer quase nada para muitas pessoas que olham tudo aquilo. A bebida que as pessoas tomam muitas vezes só não trazem a alegria verdadeira no coração. Isso não quer dizer, queridos, que Deus, né, sempre que Deus instituiu as suas festas, as pessoas bebiam, se alegravam na presença de Deus, dançavam na presença de Deus. Mas, muitas vezes, hoje em dia, nos nossos dias, as pessoas bebem muito mais, porque elas não têm uma alegria dentro do seu coração e elas precisam de algo externo para se sentirem alegres. Porque a alegria verdadeira, ela vem de uma paz com Deus. Esta paz que vem do nosso saber e reconhecer que estamos vivendo de forma agradável a Deus, estamos em obediência, estamos no centro da vontade de Deus, estamos vivendo debaixo da proteção de Deus. É uma alegria verdadeira que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. E por isso, queridos, nós devemos comemorar o Natal com esta alegria. Uma alegria que vem de uma fé autêntica em tudo o que aprendemos na palavra de Deus. As luzes, né? As luzes, tanta luz, de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as maneiras. Os prédios são iluminados, as lojas são mais iluminadas, as casas são mais iluminadas, né? Eu estava vendo um filminho antigo, americano, na televisão, e os vizinhos brigam. Lá nos Estados Unidos, eles levam o Natal muito a sério. Então, eles brigam para terem a casa mais bonita, mais iluminada. Então, tem uma pessoa lá, o artista principal do filme, que coloca um mundo de luz, mas a casa fica parecendo nem sei o que, né? Algo sobrenatural de tanta luz. E é bem engraçado a maneira como ele estava concorrendo, como ele queria ter a casa mais iluminada, mais bonita, ganhar o prêmio da casa mais iluminada naquele lugar, né? Então, essa luz tão bonita, né, para iluminar o dia do Natal. Por quê? Né, tanta luz, quando a verdadeira luz que precisa iluminar este mundo tem que estar aqui, dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Será que no fundo, inconscientemente, todas essas luzes não existem porque as pessoas não estão sendo luzes? Porque elas não conhecem a luz? Porque muitas se julgam ainda nas trevas? Pode ser, né? Queridos, eu gostaria também de falar alguma coisa sobre a luz. A luz representa Deus. Você começa lendo a Bíblia, a primeira coisa que Deus estabeleceu aqui na terra, que Deus criou aqui na terra, foi a luz. Haja luz. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus diz, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. A Bíblia já começa com esta mensagem, haja luz, haja luz. Jesus, quando ele veio ao mundo, aliás, antes dele vir ao mundo, ele foi anunciado pelo profeta Isaías, mais de uma vez, como aquele que seria luz para os gentios. Luz do mundo, luz para os gentios. Luz para acabar com as trevas. Eu gostaria de ler aqui Isaías 9, 1, 2. Isaías, é bom que vocês abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías 9, versículos 1 e 2. Profeta evangelista, que anunciou Jesus. Ele diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Jesus é anunciado como luz. Isaías 42, 6 e 7, também o profeta diz que Jesus seria luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Que anúncio lindo do Senhor Jesus. Gênesis começa com luz, haja luz. O Deus que é luz, implanta a sua luz aqui na terra. De repente, ele envia esta luz, ele promete que essa luz, como pessoa, estaria vivendo aqui na terra. E quando Jesus chega, João anuncia Jesus. João diz que Jesus é luz. Jesus é a verdadeira luz que alumia
a todo homem, diz João no seu evangelho. Primeiro capítulo de João, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, em Cristo, em Jesus estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Depois no versículo 9 diz assim: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todo o homem. Se você estudar sobre luz na Bíblia, luz quer dizer vida, luz quer dizer verdade, luz quer dizer revelação, conhecimento, verdade, vida, conhecimento, revelação, tudo aquilo que Jesus Cristo é. Jesus é a revelação perfeita de Deus. A Bíblia diz que Deus se revelou de muitas maneiras, através da natureza, das coisas que criou, através dos profetas, muitas vezes Deus se revelou, mas nesses últimos dias Ele se revelou pelo seu próprio Filho. Ele é a mais perfeita revelação de Deus. A luz de Deus em carne se manifestou no meio das trevas. O povo que vivia em trevas viu a grande luz. E é interessante que quando os pastores estavam ali nos campos, eles viram uma luz tremenda, e os anjos que vieram anunciar o nascimento de Jesus foram cercados de uma luz gloriosa, algo maravilhoso, que fez com que aqueles pastores sentissem até medo, porque era algo sobrenatural, algo que eles nunca tinham visto. Queridos, luz é algo precioso. A luz é vida, porque não se vive sem a luz, né? A luz é revelação. Aqueles que já estudaram história sabem que o século XVI é chamado a Idade das Trevas, porque as pessoas não tinham conhecimento, não tinham acesso ao conhecimento, né? Só os nobres ou algumas pessoas nos mosteiros, mas o povo em geral não tinha acesso à cultura, ao conhecimento, ao saber. E é chamada a Idade das Trevas, em que o povo era escravizado, o povo vivia numa miséria total, né? Porque não tinham o conhecimento. Luz é algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdadeira luz, a verdadeira luz. Então, lá, Simeão também, quando Jesus nasceu e ele foi apresentado no templo para ser circuncidado, a Simeão, aquele homem justo, temente a Deus, ele profetiza sobre o menino Jesus presente no templo. Ele diz que Jesus era luz para iluminar as nações. Jesus era a luz para iluminar as nações. E ele viu a verdadeira luz, e ele se alegrou no seu coração. E ele chegou a dizer: agora o Senhor pode me levar, porque eu já contemplei a tua salvação. Queridos, que coisa maravilhosa. Jesus é a luz do mundo. E quando ele, lá no começo do seu ministério, lá em João capítulo 8, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Lá em João 12 também, ele diz: eu vim como luz para o mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E João, no capítulo 3, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, não é realidade que nós vemos muitas trevas ao nosso redor hoje? A Bíblia fala de obras de luz, obras das trevas, né? Trevas é símbolo de ignorância, de morte, né? De desconhecimento, de falta de revelação. E lá no Apocalipse 21, o último capítulo, 21, 23 e 24, novamente a luz sobressai aqui na presença do Deus eterno, na presença do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que veio como luz. Aliás, não é o penúltimo capítulo, Apocalipse 21, 23 e 24. Diz assim: a cidade não precisa de sol, a cidade santa Jerusalém, que desce lá do trono de Deus. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E o Cordeiro continua sendo a lâmpada, continua sendo a luz. Que coisa tremenda, queridos. Sabe, o verdadeiro Natal é um Natal consciente de quem Jesus é, a razão pela qual ele veio ao mundo. É um Natal celebrado com corações gratos.
com corações de adoradores, pessoas que temem a Deus, pessoas que creem na palavra de Deus, creem na veracidade da palavra de Deus. A figura central do Natal não é Papai Noel, não é Santa Claus. A figura central do Natal é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Por onde vamos, qualquer lugar que você for, decoração de Natal, Papai Noel sobressai. Papai Noel sobressai. O bom velhinho, que não é nada de bom. Primeiro porque faz acepção de pessoas. Dá presentes caros aos ricos e não dá presentes a muitos pobres. Ou presentes ruins aos pobres. O bom velhinho não tem nada de bom, né? E também não é nada de bom porque ele apaga, ele tira o brilho do Senhor Jesus. Ele tenta cobrir a luz verdadeira que é o Senhor Jesus. Quando alguém diz, um pai diz para os seus filhos, o Papai Noel vai trazer isso, ele está dizendo, olha, Papai Noel se lutou, trabalhou, enfrentou filas para comprar um presente para você. Mas não foi o Papai Noel, foi o pai que se sacrificou ali, não é assim? Que lutou, muitas vezes faz um sacrifício, junta um dinheiro para comprar um bom presente para o seu filho, né? Primeiro, já não é bom para o pai, mas também, quem é o verdadeiro doador para este mundo? Não é Papai Noel, é Jesus Cristo, é o nosso Deus. Deus deu o melhor que havia no céu. Deus deu o mais precioso que havia no céu. Deus deu o seu Filho unigênito para vir a este mundo que andava em trevas, totalmente envolvido nas trevas da ignorância, da escravidão do pecado, totalmente submisso a toda a maldade de Satanás, para salvar essa humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo realmente é a figura central do Natal. E o grande doador, aquele abençoador, aquele que supre todas as nossas necessidades, é o nosso Deus. Nós estivemos vendo aqui, queridos, alguns domingos, sobre mordomia. Nós falamos sobre mordomia da vida, mordomia do tempo, mordomia dos bens, mordomia dos talentos, mordomia das coisas de Deus. É isso? Paulo disse que todas as coisas gloriosas de Deus, o ensino da palavra de Deus, os mistérios de Deus estão guardados em vasos de barros, que somos nós, né? Ele, vaso de barro. Deus tinha revelado grandes coisas a respeito dos mistérios. Eram mistérios para o povo que ainda não tinha conhecimento do Senhor Jesus, mas que através do Senhor, a partir do Senhor Jesus Cristo, as coisas começam a ser reveladas. A luz chegou e a revelação também chegou. Amém? Então Deus é aquele que verdadeiramente nos dá. Nós estudamos aqui, queridos, a vida não é nossa. A vida é o quê? É algo que Deus colocou nas suas mãos por um tempo. Você tem a sua vida por um tempo, mas você está aqui com uma incumbência. É uma incumbência temporal. Você vai viver aqui para a glória de Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. E é maravilhoso quando nós estudamos alguns personagens da Bíblia, como nós vemos a maneira tão linda que Deus age com cada um, como Deus levanta pessoas de uma forma clara para estabelecer ou para cumprir os seus planos. Davi foi levantado por Deus para estabelecer o reino eterno do Senhor Jesus. Davi foi estabelecido ali por Deus para que ele levantasse, estabelecesse o trono no qual Jesus Cristo vai reinar. Não é isso? Salomão foi levantado por Deus para construir o templo, porque não era Davi que deveria construir o templo, né? Paulo diz, olha, o meu ministério é com os gentios, Deus me enviou para os gentios. Pedro tinha um ministério com os judeus. E nós vamos vendo, Moisés foi levantado por Deus somente para libertar o povo da escravidão no Egito. Cada um de nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele é o Senhor da vida, Ele é o doador e Senhor da vida. Nosso tempo não é nosso, nós estamos aqui por um tempo só. Deus é o Senhor do tempo. Tudo aquilo que está nas nossas mãos, nós somos apenas mordomos. Jesus contou muitas parábolas sobre isso, dos talentos, das minas, daquele senhor que entregou os seus bens para um administrador. Jesus contou muitas parábolas assim. Os bens que estão nas nossas mãos não são nossos, eles devem ser usados para o serviço de Deus.
Eu estava vendo um e-mail hoje, eu recebi, e o pastor Zé Rodrigues mandou este e-mail. Ele está na Somália, ele entrou na Somália, ele está no Sudão, e aconteceu algo tremendo na Somália. Aquele país quase humanamente impossível de se entrar, principalmente um cristão. Se for missionário, então nem se fala. Ele entrou ali como médico, cardiologista, e ele estava visitando algumas coisas ali, e ele entrou num lugar onde havia uma mulher que tem um hospital. Essa mulher faz milagres ali, tremendos. Ela é realmente uma médica que trabalha ali com poucos recursos, mas ela faz um trabalho lindo ali. Então o ministro do interior estava ali com um problema sério de coração, e ele pôde atender o ministro. E de repente, através desse conhecimento e dessa oportunidade que Deus deu a ele de atender o ministro do interior, as portas da Somália se abriram e o evangelho está entrando naquele lugar. Sabe, queridos, o pastor Zé Rodrigues diz naquele lugar, diz nesse e-mail, se ainda ele não morreu o suficiente. Ele tem chorado muito ao ver a miséria, o sofrimento de muitas pessoas. A falta de hospital, a falta de cuidados. Uma mulher, quando ela tem que fazer uma cesariana, ela já sabe que vai morrer porque não há mesmo recurso. Morre mesmo a míngua. E ele está vendo o sofrimento, morte de pessoas por falta de recursos, por falta de cuidados. E ele tem chorado muito diante de Deus, clamado diante de Deus, para que Deus envie socorro sobre aquela terra. E agora ele quer que Deus desperte médicos brasileiros, enfermeiros brasileiros, que entrem ali como médicos, como enfermeiros, mas principalmente como missionários, para levarem ali a luz do evangelho, onde há tanta treva, onde há treva, há miséria, a morte. E ele entrou ali e ele disse algo, eu achei uma frase muito bonita: será que eu não morri ainda o suficiente? Porque ele já entregou a sua vida totalmente à salvação dos povos não alcançados. Queridos, quando nós nos lembramos que Jesus é luz e que ele disse, vocês são a luz do mundo, assim brilha a luz de vocês neste mundo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós não temos nada de nosso. O grande doador é o nosso Deus. Tudo Ele coloca em nossas mãos. Tudo que temos provém dEle. Tudo que temos, podemos, tudo que fazemos, Deus nos dá a graça de realizar. Ele é que nos dá a graça de realizar. Se Ele tirar o ar que respiramos, acabou-se a nossa vida. Então o grande doador não é Papai Noel. Coitada das crianças que estão aprendendo assim. Mesmo no Natal, é o Senhor que abençoa os pais para presentear os seus filhos. Nada contra o presentear. Nas festas cristãs, nas festas do Velho Testamento, muitas vezes era recomendado que eles saíssem, se alegrassem, dessem comida uns aos outros, presenteassem uns aos outros, se alegrassem diante do Senhor. Queridos, o que está errado é o foco dessa festa. O Senhor estabeleceu 3 grandes festas no Velho Testamento para o seu povo: a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Há outras festas, essas são as 3 principais. Todas elas estão voltadas para Deus. São festas cristãs. São festas cristãs, não são festas pagãs. Em cada uma dessas festas, aquelas pessoas deveriam estar lembrados da bondade de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus, do poder de Deus para com eles. A Páscoa, cada vez que eles celebravam a Páscoa, eles deviam se lembrar que eles tinham sido escravos 430 anos no Egito, e que Deus os tirou de lá com mão poderosa, com riquezas. Deus os tirou de lá. Aquele cordeiro que foi sacrificado ali na noite anterior da saída deles, representava o Cordeiro de Deus que viria ao mundo morrer pela humanidade, para salvar a humanidade. O Pentecostes é a festa das colheitas. A primeira colheita que eles tiveram, mesmo quando chegaram naquela terra, eles deviam louvar a Deus, agradecer a Deus por aquelas colheitas. Também eles deveriam dar a Deus as primícias. Em cada uma dessas festas o Senhor diz, lá em Êxodo 23, ninguém chegue diante de mim de mãos vazias. Também a festa dos tabernáculos é uma festa comemorada por cristãos. Eu não julgo necessário os cristãos comemorarem essa festa dos tabernáculos, mas muitos cristãos comemoram. É uma festa em que eles celebram aquele tempo, relembram aquele tempo quando eles vieram e eles habitaram no deserto em tendas.
E eles comemoram essa festa armando tendas, e eles ficam ali em tendas durante aquele período, lembrando todo aquele tempo que eles passaram no deserto, habitando em tendas. Por isso, nós não passamos por esta experiência. Eles estavam em casas provisórias, não é? Então, queridos, essas 3 festas, mas elas estavam centralizadas em Deus, na bondade de Deus, no amor de Deus, na fidelidade das promessas de Deus, no poder de Deus. Então, o Natal, o que está errado neste Natal tão sincretista, é que a figura central não está sendo honrada como deveria. Deus não está sendo glorificado, Deus não está sendo honrado. Eu creio que quem está comemorando verdadeiramente o Natal são aqueles que estão orando, chorando, clamando e buscando os perdidos. Esses estão realmente agradando o coração de Jesus, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que Ele nos recomendou a fazer antes dele ir embora. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Oh, queridos, cada festa que Deus instituía tinha a finalidade de trazer à memória daquele povo toda a bondade de Deus, todo o cuidado que Deus tinha para com eles. Será que neste Natal é assim que nós estamos comemorando? É assim que a humanidade está comemorando? Jesus foi prometido, muitos acharam que Ele não viria mais. Cadê essa promessa? Já faz tanto tempo. Quando Jesus chegou, as pessoas estavam tão incrédulas com relação à promessa da vinda do Messias, que eles não o reconheceram. Veio para o que era seus, mas os seus não o reconheceram. Mas aqueles que o reconheceram, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse Natal, queridos, vamos celebrá-lo, cheios de gratidão, cheios de louvor, cheios de alegria, porque verdadeiramente Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu como criança, Jesus cresceu, Jesus foi homem aqui na terra, fez uma obra gloriosa, maravilhosa aqui na terra, nos ensinando como é possível viver na presença de Deus, no poder do Espírito Santo de Deus, fazendo o bem e manifestando o poder, o amor e a graça do Senhor Jesus. Queridos, Natal é tempo de adoração, Natal é tempo de louvor, Natal é tempo de ações de graças. Quando nós estamos recebendo um presente ou dando presentes, isso deve realmente ser uma simbologia dos grandes presentes que o Senhor tem nos dado e do maior presente que nós já recebemos de Deus, a salvação das nossas almas. Realmente é bom ganhar presente, é bom dar presente, mas nós temos que lembrar, se nós fazemos isso, é porque o Senhor tem nos dado condições de fazer, é porque o Senhor colocou em nossos corações esta dádiva, este dom, que é o dom de dar. Isso vem de Deus, queridos. Deus é amor, Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em galardoar, Deus tem prazer em dar. Então, se nós estamos celebrando o Natal assim, nós estamos nos identificando com Deus, assim? Então, o Natal é uma época de alegria, realmente, mas também de ações de graça, de louvor, de adoração ao nosso Deus, de reconhecimento. Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele fez. Demorou, para muitos parecia impossível, que Ele não viria mais, mas Jesus veio. E nós, como cristãos, queridos, agora estamos debaixo de outra promessa maravilhosa, da qual nós não podemos nos esquecer. Esse Jesus que veio, cumprindo a fidelidade, a promessa e o poder de Deus. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, não fiquem angustiados. Quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês, porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo, para que vocês vejam a minha glória. Vocês participem da minha glória, vocês tenham a minha glória. Queridos, e a igreja do Senhor Jesus se alegra. Ela tem que ser uma igreja que vive agradecendo, louvando, cantando, dançando na presença de Deus, pulando na presença de Deus. O cristão tem que ser um povo alegre. Porque não só nós temos visto as promessas de Deus sendo cumpridas em nossa vida, mas também nós temos uma promessa gloriosa.
da volta do Senhor Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um segundo. A buscar a sua igreja, parte do seu corpo, o seu corpo. Jesus vem nos buscar e nós estamos crendo nessa promessa. E assim como os judeus, muitos descreram, muitos perderam a esperança, perderam a fé, acharam que Deus estava demorando muito, que Deus não era fiel, e não reconheceram quando a bênção deles veio, quando a salvação deles veio, quando o resgate deles veio. Muitos crentes em Cristo, muitos frequentadores de igreja vão perder também quando Jesus vier. Quando Jesus não vier aqui na terra, mas nas nuvens, e convocar sua igreja a subir. Muitos não vão estar preparados para subir, porque não vivem no poder do Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo que habita em nós, os cristãos, os filhos de Deus. Não vão ouvir a trombeta tocar para nos chamar, para estarmos eternamente com Jesus. Nós também estamos no aguardo. Por isso, querido, nós temos que nos alegrar por tudo isso, porque a igreja do Senhor Jesus, a sua noiva, o seu corpo, está prometido ter a glória do Senhor Jesus, a glória dos filhos de Deus, a glória de Deus, a reinar com Jesus eternamente. O Natal realmente é um tempo de muita alegria, de celebração, de adoração, de ações de graças para o nosso Deus. E assim como nas festas que Deus instituiu, para os judeus, Ele diz: ninguém chega diante de mim de mãos vazias. Deus queria que houvesse uma gratidão nos corações, uma gratidão manifestada através de algo que a pessoa levava para Deus, diante do altar do Senhor. Queridos, a igreja não tem celebrado o Natal assim. Nós nos presenteamos uns aos outros, mas nós não presenteamos o aniversariante. Não é assim? A igreja nunca fez isso. Mas está escrito aqui em Êxodo 23, está escrito lá, Deus dizendo: ninguém chega diante de mim nessas festas de mãos vazias. Queridos, não vamos chegar diante do Senhor Jesus nesses dias que é celebrado o Natal, mesmo sabendo que não é a data certa do nascimento de Jesus. Mas vamos sempre ter corações gratos, corações de fé. Vamos crer cada vez mais nele. O que alegra o coração do Senhor Jesus é quando nós cremos nele. Nada alegra mais o coração do Senhor Jesus do que a nossa fé. Aquilo que através do que Jesus, aquilo que alegrou mais o coração de Jesus quando ele estava aqui na terra, era a fé que as pessoas demonstravam diante dele. Oh mulher, quão grande a tua fé! Como ele ficava feliz ao ver a fé daquelas pessoas e os milagres aconteciam. Queridos, vamos manifestar a nossa fé, nossa gratidão, nossa adoração a Deus, nos doando a Ele verdadeiramente, nos doando completamente a Ele, reconhecendo: nem nós somos nossos, nem nós somos donos da nossa vida. Nós todos pertencemos a Deus. Tudo é meu. Meus são os céus, a terra, meu ouro, minha prata. Minhas são as alimárias do campo. Tudo é de Deus. Ele criou todas as coisas e como Criador, Ele é dono de todas as coisas. Vamos nos achegar na presença de Deus como devemos. Com adoração, com louvores, com ações de graça, com festas, com celebração. Isso é celebração. Natal é festa da família de Deus. Natal é festa da família de Deus. Quando Deus instituiu essas festas, a nação tinha que estar junta, adorando a Ele, comemorando, celebrando aquelas festas. O povo de Deus tem que estar junto. O povo de Deus tem que estar junto, louvando, agradecendo, dançando diante do Senhor, aplaudindo o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Há um salmo que diz: que darei ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito para comigo. Pense aí no seu coração, o que você tem
para dar ao Senhor. Você vai dizer que incoerência, tudo é de Deus. Mas há coisas que você pode dar a Deus. Que o Espírito de Deus esteja falando com você neste momento. Porque há coisas que você pode dar a Deus. Seu coração, seu amor, a sua adoração, o seu serviço, enfim, a sua vida. Pai querido, graças pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Graças, meu Deus, por Jesus Cristo, nosso amado Salvador, nosso Senhor, nosso mediador, supremo pastor das nossas almas, nosso sumo sacerdote, nosso noivo amado, cabeça da igreja. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que Jesus conquistou lá na cruz por nós, ou para nós. Obrigada, meu Deus, pelas promessas tão maravilhosas que o Senhor tem para conosco. Porque Tu és fiel e todo-poderoso para cumpri-las. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para a luz. O Senhor nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Graças, Senhor, porque estamos na luz, estamos em Cristo, a luz do mundo. Graças, meu Deus, porque somos alvos, temos sido alvos do Teu amor, da Tua compaixão, da Tua graça, Senhor. E agora, Pai, nós queremos, esses dias quando é comemorado o nascimento do Senhor Jesus, cada dia da nossa vida nós queremos ser gratos ao Senhor, estar agradecendo porque verdadeiramente o Senhor Jesus veio aqui à terra, habitou aqui, habitou com os homens. Oh Senhor, graças, Senhor, porque cada dia o Senhor continua conosco. Nós cremos na promessa que Ele fez. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso nosso coração se alegra, Senhor. Se alegra, porque nós não somos dignos dessa salvação. Nós não somos dignos do Teu amor, não somos dignos de nada. Mas por causa do Teu grande amor para conosco, da Tua grande compaixão, o Senhor nos trouxe essa salvação plena, poderosa e eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh Deus, nós nos rendemos à Tua soberana vontade, Senhor, e nós Te pedimos que Tu nos leve verdadeiramente aos cativos, aos oprimidos, aos aflitos, aos que andam em trevas, e que a Tua luz gloriosa esteja sobre nós. Oh Senhor, faz-nos resplandecer neste mundo tenebroso, como diz a Tua palavra, como luzeiros, Pai. Que a luz do Senhor Jesus resplandeça através de nós, Senhor, para que o mundo creia, para que o mundo seja liberto, para que o mundo seja salvo, para que o mundo seja restaurado, Pai, abençoado por Ti, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o Seu Filho amado para salvar. E a Tua palavra diz que o Senhor não quer que ninguém pereça, o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem essa salvação. Oh Deus, alarga a nossa visão, alarga o nosso coração. Senhor, derrama mais do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder em nossas vidas, para que nós estejamos exaltando o Senhor Jesus, glorificando o Senhor Jesus, alegrando o Seu coração, através da nossa obediência aos Seus mandamentos. Não há alegria onde não há obediência. Não há alegria onde não há fé, não há confiança, não há alegria. Oh Jesus, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, nós nos submetemos ao Senhor. O Senhor é o nosso Senhor. Louvado, glorificado, exaltado. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, hoje e sempre. Aleluia. Amém.